Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É uma alegria enorme ter você aqui com a gente. É o nosso primeiro episódio. E depois de muitas conversas, ideias anotadas e vontade de criar algo que realmente tivesse significado, finalmente chegamos ao momento de dar voz ao nosso projeto. E aí, amiga? Não teria melhor maneira de começar do que contando para as pessoas que nos assistem como surgiu essa ideia. Então, bora lá! Vanessa, conta aí, como é que nasceu esse projeto? De onde surgiu essa ideia? Então, Fran, na verdade foi depois de muitas conversas, né? Foram muitos cafés, foram muitos mates, muitos vinhos, conversando e falando e trocando ideias. Até que um dia a gente simplesmente se olhou e disse: É isso. é isso que a gente quer. E é engraçado porque foi muito informal, foi muito maluco isso. Porque nós estávamos simplesmente tendo uma conversa aleatória ali e de repente alguém interagiu no Instagram com a ideia do podcast e nós duas na mesma sintonia resolvemos então que nós poderíamos como é que eu vou dizer? Se arriscar nesse meio, por que não? Por que não, né? Juntar algumas coisas que a gente gosta, né? Exatamente, nós temos muitas coisas em comum, gostamos de muitas coisas parecidas, temos uma amizade de longa data. Isso aí. Tudo isso, com certeza, contribui para que nós chegássemos até aqui hoje. É. E uma boa pergunta aqui, para começar o nosso podcast hoje, é quem é a Fran e a Vanessa, né? Acho que Então, começamos pelo... e aí, amiga, quem é a Fran? Eu sou a Fran do João. Não podia perder essa. É, isso aí. Não, sou a Francine Jurac de Oliveira Stam. Sou natural de Panambi, mãe do João Guilherme, casada com o João Gabriel. E uma curiosa contumaz. Gosto muito de estudar, de conhecer coisas novas. Gosto muito de viajar. Tenho formação, então, na área da educação. Sou formada em pedagogia para educação técnica. Atualmente estou fazendo curso de letras, estou quase concluindo. Escrevo para o jornal há 10 anos. 10 anos, gente. 10 anos. Nossa. E é isso, sou uma apaixonada pelas coisas que eu faço, pela vida, pela comunicação, sobretudo. Uma voluntária nata também, né? Uma voluntária, é verdade. Não posso tirar essa parte da minha vida, né? Rotariana. Somos rotarianas. Somos É rotarianas. mais um ponto em comum entre nós. E eu acho que é isso. Escritora, né? Eu preciso me acostumar a falar isso, porque até então eu estava bastante receosa em admitir, mas sim, é verdade, eu estou com o livro em mãos, hoje eu recebi o livro, e para mim, assim, foi algo muito marcante, porque é a realização de um sonho. Então, hoje eu estou desbravando uma nova realidade, que é escrever livros, no caso, e estar aqui hoje, me permitindo experimentar algo novo, viver algo novo. E estou muito feliz porque eu estou ao teu lado, que é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho um carinho. Nós somos parecidas, mas também nós temos muitas coisas que são diferentes, mas que se complementam. Então, Isso assim, ó, aí. eu acho que é uma mistura bem legal. Isso aí. E quem é a Vanessa? Pois então. Eu sou a Vanessa Gonçalves Nunes Gelati. Vanessa Duísa também, né? Há 20 anos. Mãe do Eduardo Gelati, mãe do Rafael Gelati, com muito orgulho. Mãe do coração da Estela. E que nunca vai deixar de estar na nossa vida. Foi um presente de Deus para nós. Sou e estou empresária no momento, né? Sou dona da Casa Festas e Embalagens. Sou uma ex-bancária que nunca deixou o seu vínculo terminar com o banco. Eu sou corretora de seguros, atendo até hoje meus clientes ainda. Tenho meus clientes, minha carteira de seguros muito forte. Adoro um desafio. Tô sempre inventando alguma coisa. Já fui cabeleireira, inclusive. Tenho várias profissões, já fui prof de Libras também. Então, e agora quando surgiu essa ideia, né, Fran, que nós sentamos e conversamos e
Eu sou uma pessoa que tô sempre me desafiando, adoro novidades, adoro trazer, sou uma curiosa nata e sou uma pessoa muito intensa em tudo que eu faço. E esse momento, esse podcast é algo que eu sempre comentei e acho que veio muito a calhar com os nossos projetos deste ano para nossa vida, né? E encontrar alguém que fosse parceira e que topasse esse desafio junto comigo aí foi muito, muito enriquecedor para mim. Então, quero me permitir a viver isso. Tenho alguns impasses, algumas dificuldades em estar aqui hoje gravando, porque sou uma pessoa que aparentemente não parece, mas sou tímida. Mas com câmeras, né? Apenas isso. Pessoalmente, não. Mas acho que isso também são curiosidades que a gente vai controlando, e isso vai ser muito bom para nós, como pessoas, como profissionais. Quero que esse seja um momento muito bom de descontração, que a gente consiga trazer pessoas legais para conversar conosco, que a gente consiga trocar ideias, que a gente consiga trazer um bom papo, uma boa conversa, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de boas companhias, de boas conversas, de boas pessoas ao nosso lado. E eu acho que a gente vai conseguir. Vamos, com certeza. Esse é um projeto que já deu certo. Com certeza. E é legal porque nós gostamos muito de conversar. Isso. Né? Aí faz todo sentido, né? Quando nós nos encontramos é sempre assim, horas de papo, né? Exatamente. Tanto que quando a gente começou a conversar sobre o podcast, na primeira reunião deu 3 horas. Foi bem tranquilo, coisa assim. pouca, assim. Então, nós gostamos pouco de conversar. Eu acho que talvez a gente vai conseguir fazer alguns episódios ouvindo, mas vai ser um treino para nós também, né? Exatamente. Ouvir as pessoas, porque a gente sempre tá falando, então. Exatamente. E uma troca, né? Isso que é legal, assim, poder ter esse espaço para receber pessoas que nós estávamos conversando sobre os possíveis convidados, os possíveis assuntos, e é legal porque tem muita coisa que é de nosso interesse. Então, nós vamos ter a possibilidade também de conversar com essas pessoas para agregar conhecimento e também experiência para nossa vida. Então, acho que vai ser bem bacana essa troca que nós vamos conseguir estabelecer aqui. Isso aí. E eu acho que, assim, o que mais nos move nesse momento é realmente essa experiência, essa troca com as pessoas, que a gente vai conseguir aproximar pessoas, né? A gente vai conseguir aproximar ideias, a gente vai também trazer momentos para a gente entender que não estamos sozinhos, que não é só nós que temos alguns impasses e alguns problemas. E então, no mundo hoje em que tudo é muito virtual, tudo é muito aparente, parece que é alguma coisa e na real talvez não seja bem daquele jeito, e daqui a pouco a gente precisa entender e aceitar isso, né, Fran? Nem todas as empresas estão no mesmo ritmo, nem todas as pessoas são do mesmo jeito, nem todas as conversas vão ser iguais, mas a nossa ideia é trazer então para quem está nos ouvindo uma conversa leve, uma conversa descontraída e que a gente consiga fazer com que todos que nos ouçam saiam com algum aprendizado ou com alguma ideia de, que legal, o próximo vai ser muito legal. Exato, criar essa expectativa. Exatamente. E assim, eu fico muito feliz, porque eu tenho que falar isso. Nós estamos gravando em Panambi, na nossa cidade, com super parceiros, né? Exatamente. Então, um agradecimento ao Guga desde já, né? O Guga que está nos dando esse suporte, né? Da Mota Produtora. Também as nossas parceiras da N Ideias, que estão... Ai, gente, a gente precisa contar. Porque nós temos que contar algo muito legal. A gente começou o projeto do zero, assim, com uma ideia que surgiu do além, e foi muito legal, porque num primeiro momento, eu e a Franci olhamos e dissemos, bom, quem vai patrocinar isso, né? E aí a gente conseguiu de cara 3 patrocinadores, foi muito legal, né? Entre eles os nossos patrocinadores oficiais, então... Os Master, Isaías e João. Um agradecimento especial a vocês. Aos nossos patrocinadores oficiais. Mas, além disso, teve mais uma pessoa que super acreditou na nossa ideia e que foi muito parceira, assim, no momento em que a gente apresentou a ideia, ela já veio, nossa, e nos trouxe, assim, um conforto em saber que, vocês estão no caminho certo, né? Isso tem a ver com... Isso tem a ver conosco. Então, as gurias lá da N Ideias realmente trouxeram N ideias para nós. E vamos fazer toda a nossa identidade visual aí do nosso podcast. Vai ser um sucesso. Muito obrigada, gurias,
por confiar em nós aí e nos dar também essa missão de poder falar de vocês com todo esse carinho. Exatamente. As meninas já foram minhas parceiras na criação de toda a parte da marca, o preparo para o lançamento do livro, e eu tive uma experiência tão boa. E quando a Et viu a ideia do podcast e nos chamou, assim, foi incrível, porque realmente, bem como você disse, elas acreditaram em nós. E porque às vezes as pessoas olham assim, podcast, mas com aquela coisa, será? Mas uma risadinha meio amarela, assim, tipo, será? Mas vocês vão ver que é uma coisa legal, que nós vamos trazer aqui muito conteúdo. Esperamos que as pessoas gostem, que realmente se conectem conosco. Que agregue na vida, né? Exatamente, esse é o nosso intuito. E como eu estava dizendo, muito feliz por estar gravando em Panambi, na nossa cidade. Isso aí. A nossa cidade do coração. Então, que bacana esse momento. Tomando um mate. Chimarrãozinho. E realmente, Fran, agradecer também, né, ao Mota e a toda a sua equipe que, cara, no dia que nós mandamos a mensagem, foi uma coisa assim, oi, vocês fazem podcast? Meu Deus, sim, a gente faz. Tipo, cara, é pessoas assim que a gente precisa ter ao nosso lado. Que realmente pensam pra frente, que estão sempre atrás e estão inovando, né? Então, super agradecimento aí a todos que nos apoiaram nesse momento. E nos incentivaram, porque, gente, não é fácil. Não é fácil, mas o que a gente deseja realmente é trazer muita informação para vocês, né? Fran, e aí nós temos eu nunca sei dizer se é um bordão ou um jargão, como fala. Me ajuda aí, escritora. Mas eu acho que é um bordão. Um bordão? Bordão. Então, e aí, amiga? Quais são os nossos valores? Pois então, os nossos valores, eu acho que eles se assemelham também, né? Nós somos muito ligadas à família, temos uma conexão também muito profunda, assim, com a nossa espiritualidade, né? A nossa conexão, assim, com Deus. E acredito que também, assim, priorizamos a justiça. A justiça também. Que mais que nós podemos dizer? O voluntariado, por que não? Está na nossa essência. Então, tudo isso, de certa forma, nós carregamos junto aqui para esse momento, né? É uma bagagem que a gente traz. Coisas que a gente traz de casa, eu diria. O povo panambiense tem muito isso, né? Tem aquele viés, assim, como que eu vou dizer? Ligado ao trabalho, a família, as amizades e tudo mais. Então, eu acho que, de certa forma, os nossos valores estão muito ligados a essa essência, sabe? Não sei, o que você acha? Exatamente. Eu acho que, assim, ainda eu colocaria que a gente tem também, além de tudo isso que tu falou, que vem somar aos nossos valores, assim, a gente tem muita autenticidade. E a nossa autenticidade, a nossa empatia, o nosso respeito pelas pessoas, então, por vezes, a gente acaba trazendo isso mais forte e eu acho que acaba moldando a nossa personalidade, né? Deixando como é a Fran e como é a Vanessa, muito parecidas por sinais neste ponto. Exatamente. Né? Além de outras coisas muito parecidas que a gente tem, né? Sim. Até uma... Desculpa, mas... Vou aproveitar vai acontecer muito isso. Nós temos opiniões também. Exatamente. É um ponto aí que daqui a pouco pode ser um pouco mais apurado. Exato. Né? A gente tem uma opinião forte, digamos assim, né? Uma coisa que eu comentei, assim, que a gente criou o podcast para falar aquilo que a gente pensa. Talvez temos que filtrar algumas coisas, mas a ideia é que saia exatamente como a gente é, né? Exatamente. E que seja uma coisa leve, né? Que seja uma coisa... Isso. E acreditando que nós, né? Que nós acreditamos aqui é que ninguém precisa ser perfeito, né? Exatamente. E que sempre a gente vai ter algo valioso para compartilhar. Então, a gente sabe que a perfeição não vai existir, mas que sempre vai ter. Exatamente. Muito valor em alguém ou em alguma coisa. Né? Isso, exatamente. Todos, né? Todas as pessoas. Todas são bem-vindas, todas... Nós estamos sempre abertas para receber todo mundo e tratar todo mundo com respeito. Sabe uma pergunta que me fizeram, Fran? Se o podcast vai ser exclusivo feminino? Sim, é uma questão E aí, amiga?
É uma questão bem interessante, né? Mas eu acho que a gente não precisa fazer um podcast só feminino. E não será. Não, né? Não será um podcast exclusivo feminino. Não. Desculpa aí pra quem Quem pensava que achou que seria só... Não será. Não será, porque a gente tem muitos nomes muito legais que a gente quer trazer e que eu acho que hoje a gente precisa também trazer para o nosso contexto. Vamos trazer N nomes de mulheres muito fortes que estão aí no nosso mercado, principalmente no mercado de trabalho. Sim. Mas também temos muitos homens que também estão no mercado de trabalho, que a gente também precisa ouvi-los e aprender com eles também, né? Assim como eles têm a aprender conosco, e a gente acredita que eles também têm muito a aprender. Exatamente. Temos... É bem engraçado isso, porque quando nós fomos construir os temas e tudo mais, surgiram várias ideias de temas. E é tão legal essa pluralidade, porque às vezes as pessoas vêm achando que vão encontrar aqui uma coisa, e daí elas vão ver que é outra, que o leque é muito mais amplo do que se imagina. Então, o que eu posso garantir para todos vocês é que neste espaço nós teremos convidados dos mais diversos segmentos. Exatamente. Aqui nós vamos falar sobre um dos temas, assim, que vai ser principal, porque a gente não gosta muito de falar, né? Viagem. Vamos falar sobre viagem. Um ponto alto. Ponto alto da nossa conversa vai ser falar sobre viagens. Então, se vocês quiserem dicas de pontuação, cartão de crédito, passagem aérea aí, ó. Vamos se ligar que nós vamos... Hotéis, tá com a vácuo. O que precisarem aí vai estar também. Vamos falar bastante sobre isso. Como foi as nossas primeiras experiências fora do país, né? Como a gente aprende se desafiando, né? E a gente vai contar algumas histórias, algumas peripécias que aconteceram pelo caminho. E acho que é bem interessante isso. Vamos falar também sobre maternidade, afinal de contas. Temos nossos filhos também, aí, né? Em várias fases de idade. Eu já tenho um jovem, que já tem uma nora, inclusive, linda e maravilhosa. Tenho também o meu filho, né? O Rafa, que tem, então, uma pré-adolescência. A Fran tem um pré-adolescente. Então, vamos falar bastante sobre isso também. As dificuldades, né? Dessas gerações, as diferenças, as coisas boas, as coisas mais difíceis, né? Que não tem coisa ruim, só tem coisas difíceis. Exato. Carreira, né? Todas nós fizemos também várias transições de carreira, então a gente vai falar muito sobre isso também, vamos contar um pouquinho da nossa história, mas também vamos ouvir histórias de pessoas que fizeram essas mudanças e essas transições de carreiras, né? Se eu for contar aqui tudo que eu já fiz, é uma miscelânea. É, isso aí. Nossa. Exatamente. A gente vai, assim, de livres, cabeleireiro, a empresária. Nossa. Agora, então, podcast. Eu andei já, tu acredita? Então, coisa que poucas pessoas sabem. Então, olha aí, ó. A ideia é essa, é que a gente consiga contar um pouco sobre a nossa essência, sobre a nossa vida, sobre o que a gente passou até aqui, afinal de contas somos jovens, né? Exatamente. Então a gente quer contar um pouquinho sobre o que a gente passou e também queremos ouvir as pessoas que vão vir até aqui para nos dizer se sim, essas nossas dúvidas, às vezes, meu Deus, eu tenho 40 anos, será que eu sei o que eu quero da vida? Não sei ainda, não sei o que eu quero ser quando crescer. E aí esse vai ser uma das nossas conversas, né? A gente vai ter aí pessoas profissionais nos auxiliando e dizendo para nós qual é se isso é uma questão só da Vanessa ou se tem outras questões envolvidas. Também vamos falar de qualidade de vida. O que mais, Fran? Importantíssimo, né? Importantíssimo essa questão. Principalmente, é algo que eu sempre falo, falei já contigo e sempre falo com as minhas amigas, que tem uma certa idade que automaticamente bate uma consciência, assim, da importância do autocuidado, de garantir uma velhice saudável, né? É poder amarrar o cadarço com 70 anos, né? Exatamente, levantar sem precisar estar se apoiando, né? Então, assim, essas coisas são essenciais hoje, e eu vejo que é bem legal que a juventude que vem aí já vem com uma mentalidade diferente, eles já têm essa autopercepção, nessa necessidade de se cuidar e tudo mais, e aí é algo que nós, né, eu não tive isso, eu não fui instigada, então agora eu estou vendo a importância, a necessidade, e é muito bom nós falarmos sobre isso com as pessoas que nos assistem, principalmente com o público feminino, né? Exatamente. A gente sabe que a rotina de muitas mulheres é exaustiva, a mulher acumula muitos papéis,
Então, como é que a gente encontra um ponto de equilíbrio aí para conciliar tudo isso e também se cuidar, manter a saúde em dia? Então, acho Se bem manter legal. mulher, né? Além de mãe, Exatamente. esposa, continuar sendo mulher. Claro que nós vamos falar sobre moda, Claro, né? né? Entendemos um monte de moda. Falou Nós da sua entendemos mais, muito de moda, a gente vai falar mas sobre nós temos moda. amigas que A gente dominam tem essa quem área. entenda, Elas né? estão ouvindo, elas vão se ligar que A gente não precisa entender, a gente precisa ter quem entenda. quem entenda. Perto da gente pra dizer, pelo amor de Deus, essa roupa não, Vanessa. Isso Não, mesmo. tá tudo bem, eu Isso não vou então. Uma coisa legal é que nós temos muitas amigas, né? Isso aí, Nossa, muitas nós amigas. E conhecemos pelo muita menos gente. essas eu espero que escutem o nosso podcast. Pois é, a gente tem que ajudar a engajar, né, gente? Isso aí. Eu acho que um assunto também que vai rodar bastante por aqui e percebo que o podcast vai ser um meio de nós conseguirmos divulgar isso mais na cidade e talvez seja uma porta de entrada para muitas outras coisas, é o nosso voluntariado, né? Com Então, certeza. assim, vamos falar muito aqui do nosso clube de serviço, que é o Rotary, mas também vamos deixar aberto para falar sobre outros clubes de serviço que existem na cidade, né? E para que as pessoas entendam quem é, o que fazem, o que são, do que vivem, como sobrevivem, né? Mais ou Exato. menos um Globo Repórter sobre as entidades, Isso aí, né, sobre de os Panambi. Então, voluntários. sobre os voluntários de Panambi, porque às vezes existe todo uma me fugiu a palavra, assim, uma questão de tentar entender quem é, ou por que nossa, mas por que fulano é? Porque, o fulano faz o quê lá? É o quê? Então, eu acho que vai ser muito interessante a gente conseguir trazer isso também e mostrar isso. Claro, Pro faz público, parte da né? nossa vida. Olha, como que o meu filho se tornou intercambista e eu trouxe uma intercambista pra dentro da minha casa. Como Exato. foi a minha experiência como mãe de intercambista? Cara, eu tive uma experiência maravilhosa. Tem gente que não tem uma experiência maravilhosa. Exatamente. Então, isso tudo, assim, eu acho que é muito importante a gente trazer isso também como tema Claro, para os nossos podcasts, né? sem dúvida, sem dúvida. E é algo que está diretamente ligado ao nosso cotidiano, então não tem como fugir disso, né? Isso aí, trazer histórias inspiradoras também, né? Eu Com acho que é. certeza. Então, assim, a nossa lista de conteúdo é gigantesca, Nossa. né? O que nós conseguir achar, assim, de pauta e assunto para trazermos, a gente quer trazer. E o nosso público que vai nos acompanhar. Vai nos ajudar também, né? Por favor. Pode sugerir, estamos abertas a receber as sugestões e tudo mais, então, Isso para aí. criar uma experiência incrível para todo mundo, para nós, para quem vai vir aqui, para quem Isso vai aí. assistir, vai acompanhar, então. E pra Fran, qual é que é o tema que tá mais, assim, que a Fran tá querendo? Ai. Sabe que aquele tema, um dos primeiros que nós falamos, assim, sobre essa questão ali eu tô chegando perto dos 40, né? Eu tô mais pra lá do que pra cá, então. É nesse momento a gente vira a chave, dá um pause aí que eu vou fazer os O que vai ser comentários tipo assim, já foi, né, Fran? Já foi, já quarentamos. Exatamente. E o que vai ser daqui pra frente? Quais as minhas E eu vou te expectativas? dizer que, gente do céu, isso vira uma chave que chega a ser assustador. Eu imagino. É assustador, mas assim, depois tu começa a pensar. Eu cheguei a uma conclusão que a gente acaba voltando lá numa essência nossa lá. Exato. Em algo que talvez tenha se perdido em algum momento do caminho, a gente deixou aquilo dar uma escapada porque precisava moldar alguma outra coisa, ou trabalhar em alguma outra coisa. Então eu espero muito que quem vier neste dia deste tema me traga uma resposta. Nos também. ajude. Me ajude, assim, porque é bem difícil escolher, né? Eu não lembro quem falou isso. Eu acho que foi Pedro Bial. Não sei. Em alguma vez que eu ouvi, ou foi na música dele, que as pessoas mais interessantes, elas não sabem o que querem da vida. Sei lá. No caso. Sabe que eu acho que é interessante? A gente gosta um pouco de cada coisa, né? Mas na verdade não é uma questão de não saber o que a gente quer. Não, é uma questão de que a gente quer muitas coisas. Isso, exato. Né? A gente quer muitas coisas. Um dia eu quero viajar, eu quero ser uma pessoa que só viaja. No outro dia eu quero ser uma baita de uma empresária. No outro dia eu quero ser só a mãe. No outro dia eu quero ser só dona de casa. No outro dia eu não quero ser nada, eu quero só ficar em casa bem quieta. É isso aí. E tá tudo bem. Mas sabe que eu acho que é uma coisa que muita gente vai se identificar? Exatamente. Só de ouvir, assim, de lembrar de conversas com as pessoas por aí em relação a isso, eu acho que é um tema que muita gente vai se identificar.
Isso aí. Eu, assim, pra mim, eu acho que esse vai ser um dos temas, nosso primeiro episódio, então, a gente vai fazer com algum convidado especial. Eu também. Pra mim, esse é o tema, assim, que mais vai, eu acho que aflorar. Uma, por ser um dos primeiros temas a serem abordados, né? Sim. Então, essa expectativa toda que a gente cria numa vida adulta. E aí? Como é? Como vai verdade. ser? Chegamos na vida adulta e aí É conseguimos o que a gente almejou, É. né? Então eu acho que esse é um dos temas, assim, bem, bem legais. E é interessante porque isso, se tu for analisar, cada uma de nós vive uma coisa diferente, né? Tem interesses diferentes hoje na vida, né? E outras pessoas também, amigas nossas, ou enfim, também às vezes estão vivendo uma outra coisa diferente do que nós estamos vivendo. Eu tô com um filho que tá com 10 anos, que daqui a pouco vai estar com 11, é um adolescente, e tenho amigas que agora estão tendo filho. Exatamente. Estão vivendo, então estão em épocas diferentes, não é épocas, na Em verdade, momentos da vida momentos, diferentes. exato, Em momentos diferentes, né? exatamente. Então, é uma coisa que eu e o Isa geralmente conversamos sobre isso, porque é muito engraçado, porque quando os nossos amigos estavam curtindo a vida, fazendo festa, e ser nessa, e a haha, e a hu, e era festa, e era absoluto, e era não sei o quê, eu e o Isa estavam embalando nenê, né? Então, assim, a gente não... E aí agora, às vezes, a gente liga pra ele e diz, viu, vamos numa festa, não sei onde, vamos pra Floripa, vamos numa festa, vamos lá no tal lugar. Não, a gente tá com o nenê dormindo, não dá pra sair. Pois é, né, nós vamos, né? A gente já consegue ir agora. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu acho que esse assunto eu acho que vai ser bem legal Também da acho, gente abordar. bem legal. Vai ser um tema, Uma assim, bem troca que a bacana. gente vai conseguir fazer, Isso bem aí. interessante. Então, Fran, eu acho que assim, dentro do possível, dentro do que a gente conseguir mostrar e oferecer para as pessoas de conteúdo, de uma boa mensagem, passar algo que seja realmente muito interessante, eu espero que a gente seja muito feliz no nosso podcast. Com certeza que, sabe que eu tava pensando que legal que é isso, né? Viver essa experiência, assim, porque eu gosto, eu me sinto bem à vontade, assim. Eu tô nervosa, mas eu gosto. Mas eu nem sempre fui assim. Eu tô um pouco nervosa, mas eu tô achando bem legal. Então, assim, eu acho que a gente vai se divertir muito. Vai ser uma Vai coisa leve, ser legal, porque é sim. isso que nós almejamos. Que seja um momento de leveza, que nós vamos vir aqui, tomar o nosso chimarrão. Mate. Ou assim, a gente vai vendo ainda, né? Vamos vendo qual é a bebida que nós vai ser a da mais mesa. apropriada pro momento. Vai depender da conversa, né? Isso, porque dependendo da conversa, pode ser um café, pode ser um chá, que também gostamos, né? Muito de um chá londrino, então, nossa! Então, a gente gosta bastante. Bastante. Os nossos um chá, um café, um vinho. Então, exatamente. A gente vai ter vários. Até a gente pode abrir uma enquete aí para vocês nos ajudarem, nos dizer o que nós devemos tomar naquele episódio. Porque depende do assunto, dá para incrementar. Também acho. Nós vamos ter uma página no Instagram. Isso aí. Está toda em construção. Já nós vamos poder, né? Vamos ter. Divulgar. E o nosso canal, então, aí no YouTube. E gostaríamos que vocês curtissem, compartilhassem, assim como as pessoas falam, né? Curtam, compartilhem com seus amiguinhos. E aí a gente espera de coração que todos vocês gostem muito do nosso podcast. E estamos abertas aí para receber toda e qualquer sugestão de temas, né? Críticas também, porque não? Feedbacks sempre são muito importantes. Então, quero agradecer muito a Fran por ter topado esse desafio, por ter, numa terça-feira do Rotary, eu disse, então tava a marcar, e marcamos no outro dia. Saiu, a reunião assim, funcionou em uma semana, a gente já tava com tudo resolvido. E, então eu quero agradecer muito, Fran, por essa parceria, muito mesmo, por ter acreditado na nossa ideia e abraçado junto comigo ela. E também a nossas famílias, né? Exato. Então aí, que em algum momento talvez participem, a gente gostaria muito de agradecer. Com certeza. Aos nossos filhos, aos nossos esposos, né? Por nos apoiarem, principalmente porque quando a gente contou, eu, assim, me surpreendi com o apoio, inclusive. Pois é. Porque eles falaram que é um negócio legal, a gente gosta de conversar, então vai ser bem bacana. Exato. Nós tivemos apoio incondicional. Incondicional, foi bem legal. Então, assim, muito obrigada, Fran, de verdade. Eu que te agradeço. Agradeço por ter topado
também essa ideia e, na verdade, a iniciativa foi tua, então eu agradeço muito por isso. E sabe o que eu gosto de ti? Tu é muito intensa. Tu é intensa, a coisa anda. E eu também gosto de executar, das coisas. Ah, vamos fazer, né? Tem que fazer. Mas você deu uma intensidade pra isso que me carregou, sabe? Me arrastou, assim, e foi muito bom, porque nós realmente foi tudo rápido. Foi uma troca de mensagens ali, uma conversa na reunião do Rotary, e uma reunião, café, um café. E quando vê, nós já estávamos conversando com o Guga, e aí nós estávamos conversando com a Eti, e a coisa aconteceu. E quando vê, nós contamos pros maridos, e quando vê, a gente já tá aqui gravando. Já tá aqui gravando, isso é Isso muito aí, bom. foi Então, bem assim, legal. é tudo muito intenso, é muito. E tem muito coração, né? Tem muito amor no que a gente tá fazendo. Exatamente. Que tem propósito. Nós também queremos passar uma mensagem disso. É o que eu falei antes, os nossos valores, que é família, que são os amigos. É aquela coisa, assim, aconchegante, sabe? Quando a gente precisa. A Eti até passou para nós um questionário que nós tínhamos que falar as palavras, né? Lembra que Isso. foram saindo palavras assim. Nossa, tudo que tinha no coração a gente foi colocando ali, sabe? Exatamente. Então eu vejo que tem muito amor envolvido nisso aqui. Isso. É um projeto nascido bem do coração. Exatamente. Bem do coração. Pra ficar pra posteridade. Isso, Se ninguém assistir, pelo menos vai ficar gravado, né? Exato. Tá tudo certo. Exatamente. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Isso aí. Nos apoiem, nos ajudem, engajem, porque é muito importante. Pensem aí nas 2 panambienses que estão Isso, aqui. por favor. E aí, amiga, bora pro próximo episódio? Bora pro próximo. E qual será o próximo episódio? Será que o pessoal tem alguma... A gente deu vários. A gente deu várias dicas aqui e tudo mais. Será que as pessoas conseguem adivinhar o primeiro? Isso aí. E os convidados, será que eles conseguem também imaginar que nós pensamos grande, né? Eu pensei bem grande, gente. A Vanessa, ela nossa. Eu pensei bem grande, mas assim, vai dar. Eu tô com fé que vai dar. Vai dar. Isso aí, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo, pela atenção de todos aí. Até a próxima. Um beijo e até a próxima.